Boa noite, estamos aqui ainda com o nosso módulo de trauma, numa sessão bem especial que é sobre pré-hospitalar. Pré-hospitalar é algo que as pessoas esquecem a importância, esquecem que existe, na verdade é onde tudo começa, né? Se você não tem um pré-hospitalar adequado, um pré-hospitalar bem estruturado e com seus conceitos e desafios, fica muito mais difícil depois quando você pega esse paciente no hospital, né? A gente sabe disso. E eu fico muito feliz em ter aqui no nosso time uma especialista em pré-hospitalar, né, que vive pré-hospitalar, que é a doutora Bruna Leite, que já é do time de Sapopemba há um bom tempo e que aceitou falar para a gente sobre a sua experiência com o pré-hospitalar. Fico muito feliz a Bruna estar aqui falando. Ela é uma das cirurgiãs top e chave que a gente tem no nosso time, está em vários setores do hospital, nas eletivas, no pronto-socorro, em todos os lugares ela está participando, sempre com ideias, sempre com sugestões e sempre com ações. Então a Bruna é muito preciosa lá no nosso hospital e fico muito feliz que ela tenha a possibilidade de contar um pouquinho da história dela no pré-hospitalar para a gente, para que a gente aprenda um pouco com ela. Bruna, muito obrigado por aceitar. A sala é sua, fique à vontade, viu? Obrigada, doutor. Boa noite. Muito obrigada por todos os elogios, fico lisonjeada. É uma satisfação estar aqui para poder falar um pouquinho para vocês, compartilhar um pouco dessa paixão que eu tenho, né? Eu brinco que eu tenho duas paixões na medicina, a cirurgia e o pré-hospitalar. Se me mandar escolher, eu não consigo, porque realmente acho que são vertentes completamente diferentes e no fim das contas são duas coisas que se somam. Eu recebi a difícil missão hoje de falar um pouco dos desafios, somado à minha experiência, que comparado a muitos outros colegas é bem pequena, mas já dá para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Vou compartilhar aqui, vocês me falam se está tudo ok. Tudo certo? Ok, tá tudo certo. Tá bem, então. Então, hoje eu recebi a missão de falar sobre os desafios no atendimento pré-hospitalar do doente traumatizado. Eu sou cirurgiã, como o Dr. Terz já introduziu, né? Estou aí há alguns anos no time de Sapopemba e tenho uma experiência desde que me formei na faculdade. Então, como que tudo começou, né? Trouxe aqui a minha linha do tempo com o pré-hospitalar. O desejo nasceu em 2015, né? Nessa primeira fotinha aqui que vocês podem ver, não sei se vocês conseguem ver a minha setinha, mas em 2015 eu fui aí incomodada aí com a questão do pré-hospitalar, né? Senti aí um pouquinho da adrenalina do que eram os atendimentos. A gente rodava pela faculdade no internato, no estágio do SAMU em Guarulhos, e apesar do pouco contato, eu acho que já foi o suficiente para me despertar esse desejo de querer fazer parte disso, mas nunca veio como sobrepondo a cirurgia. A cirurgia foi sempre um grande sonho, e o pré-hospitalar foi aquela coisinha que foi ficando em stand-by, mas sempre na grande vontade. E aí, depois, em 2016, quando eu me formei, eu comecei a atuar numa empresa particular de remoção, que apesar de a maior parte dos atendimentos serem de transferência interhospitalar, a gente acaba fazendo alguns atendimentos, né, em domicílio, que seria um pré-hospitalar assim um pouco mais tranquilo, mais ameno, e tive também a oportunidade de ser parada em algumas ocorrências aí de rua, né, para poder prestar a primeira assistência enquanto o SAMU não chegava. Depois disso, mais para o fim do ano, comecei a dar o plantão lá no aeroporto de Guarulhos, pela mesma concessionária que fazia a SP Mar ali um trecho do Rodanel, então foi quando eu fui para o resgate rodoviário. Fiquei alguns plantões, né? Tive um pouquinho do contato com o resgate rodoviário. E em 2018, quando eu já estava no segundo ano da residência, eu prestei o concurso público de Barretos para o SAMU de Barretos e consegui aí o meu primeiro contato de fato como contratada de algum SAMU, né? Então foi quando eu tive esse contato mais próximo com o SAMU. Retornei depois, né, de 2019, finalizando a residência, voltei para São Paulo. E aí, em 2021, foi quando eu, de fato, assumi uma vaga no SAMU de São Paulo, que sempre foi um grande sonho, desse desconforto lá de 2015, dessa vontadinha, né?
E foi muito bacana, foi uma conquista muito grande, por onde eu fiquei por 4 anos e onde eu cresci e aprendi muito sobre o pré-hospitalar. E depois disso, em 2023, foi quando eu entrei para o Grau. Foi o serviço que eu conheci lá em 2016, nos meus primeiros plantões de remoção, que sempre também foi um sonho que ficou um pouquinho mais guardado, mas fiz parte aí desse contrato temporário de 1 ano e tive, assim, experiências incríveis. Agora estou um pouco afastada por conta do término desse contrato, mas estou aí na torcida para voltar assim que possível. Muito animada. Então, hoje, fiz aqui um aparato geral, um índice do que a gente vai falar. Então, a gente vai fazer uma breve introdução do pré-hospitalar, os tipos, né, de pré-hospitalar que a gente tem em móvel, os desafios que a gente tem logístico e operacionais, os desafios assistenciais, humanos e emocionais, a comunicação e integração, aspectos legais e éticos, e estratégias de superação e a conclusão. Acho que o principal aqui dessa aula é a gente trazer um pouco mais da parte prática, principalmente com o olhar do cirurgião, né? A gente consigo direcionar um pouco mais a aula para isso, para a gente conseguir aproveitar o máximo possível para aplicar na nossa rotina da cirurgia. O Dr. Tércio, nas primeiras aulas, né, do nosso módulo de trauma, já introduziu assim muito bem e falou muito bem sobre como a gente sistematiza o atendimento. Então, eu acho que o foco hoje aqui não é esse, não é chover no molhado, é trazer coisa diferente para que vocês possam também conhecer um pouco mais desse mundo. Como o doutor falou, que às vezes é um mundo que fica ali mais nos bastidores, mas que é essencial aí no atendimento do paciente. Um pouquinho do histórico do pré-hospitalar no Brasil, né? A gente tem o surgimento desde a Roma antiga, durante as guerras, né? Que foram os maiores campos assim de início dos moldes do que era um atendimento pré-hospitalar. Foram se aperfeiçoando e no início da República no Brasil, que a gente trouxe, né, as ambulâncias da Europa e teve mais ou menos um escopo do que seria o atendimento de emergência no Rio de Janeiro. Só que a gente não tinha organização do transporte, não tinha infraestrutura do hospital, e isso gerava malefício para o paciente, que seria o segundo trauma. Então, esse segundo trauma eram aquelas lesões que eram produzidas pelo atendimento inadequado inicial e que podiam produzir aí sequelas irreparáveis para esse doente, justamente por não ter essa organização estrutural adequada. Então, sobrecarregava o serviço, era um serviço que não tinha uma infraestrutura adequada para poder atender aquele paciente, o transporte não era tão bem organizado, então tudo isso acabou sendo assim no início, mas um início um pouco conturbado. Já entre 86 e 87, os médicos dos bombeiros de São Paulo, eles visitaram Chicago, né, fizeram um curso de emergência lá, conhecer as instalações locais, para justamente entender como isso funcionava lá e poder reproduzir aqui no Brasil, né? E nessa mesma época, os médicos do Hospital das Clínicas, eles participaram do primeiro ATLS. Já em 90, a gente teve a inauguração do projeto Resgate, justamente com o objetivo de tentar organizar, né, esse atendimento fora do hospital, que era assim muito difícil, era algo novo. E somente em 98 que o CFM, de fato, ele normatizou a atividade na área do atendimento pré-hospitalar. Então foram coisas assim que foram caminhando bem lentamente, né? Em 97 a gente teve o primeiro PHTLS, que aí a gente começou já a normatizar, né, a sistematizar essa forma de atendimento. Em 2003, né, de 2002 para 2003, tivemos aí a criação do SAMU, e em 2007, através de um decreto do secretário de Saúde, a gente teve o início do Centro de Acompanhamento Médico de Urgências, o CAMU, que em 2012 passou a se chamar o que a gente conhece hoje por GRAU, que é o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências. Por que falar de pré-hospitalar? Porque o destino dos feridos ele está na mão de quem aplica o primeiro curativo. Então, a gente está acostumado a receber o nosso paciente traumatizado lá na sala do pronto-socorro. Só que a gente esquece que o tempo zero não é aquele momento em que ele chega para a gente. O tempo zero é o momento em que o acidente aconteceu. Ele engloba o momento de deslocamento da equipe até aquele local, de atendimento desse paciente e de deslocamento para o hospital. Então, a gente não pode nunca se esquecer
que antes daquele paciente chegar para a gente no pronto-socorro, ele já tem uma história que vem acontecendo e que a gente precisa entender quanto tempo durou, o que foi feito e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, essa frase é a frase que dá início ao livro do PHTLS, que eu acho sensacional, que, assim, enfatiza o quanto é importante a gente entender e conhecer sobre o pré-hospitalar, ainda que não trabalhe nele. Então, o atendimento pré-hospitalar é aquele atendimento que ele é prestado aos pacientes antes mesmo da chegada no hospital, que é realizado por profissionais que são treinados e capacitados e que tem um objetivo de promover o suporte de vida, uma estabilização inicial adequada e o transporte seguro para um serviço de saúde adequado, onde ele possa receber um tratamento definitivo. Obviamente, tudo isso num tempo mais ágil possível. A ideia é de que seja uma assistência rápida para que rapidamente ele seja transferido para um local de tratamento definitivo. E qual que é a importância de a gente ter esse atendimento precoce no trauma? A gente faz uma avaliação rápida e sistemática, então o famoso XABCDE, que a gente já está cansado aí de ouvir falar. É importante a gente pensar que essa é uma maneira de sistematizar o nosso atendimento para que a gente não perca tempo pensando. Porém, ela não é uma forma de engessar o atendimento. O atendimento ele precisa ser individualizado para cada situação e para cada paciente. O XABCD ele serve como um norte, ele é um rumo, né? Ele serve para nos guiar. Mas o que vai ser feito a partir disso no atendimento não pode ser engessado, ele precisa ser individualizado. Com base nisso, a gente vai tratar, fazer as intervenções de uma forma prioritária, então, tratar primeiro o que mata mais rápido. A gente também tem o objetivo de prevenir complicações secundárias, e isso, independente do suporte que esteja prestando assistência, a gente consegue fazer algumas medidas básicas que previnem, né, essas complicações. Temos que lembrar também que a gente faz uma otimização de triagem, então, tanto nos acidentes que envolvem múltiplas vítimas, onde é essencial você fazer uma triagem e priorizar as vítimas que precisam de atendimento mais rápido, quanto no transporte, né, seja de uma ou mais vítimas, para um local adequado, uma triagem adequada, em que esse paciente seja transportado para um hospital que ofereça exatamente aquilo que ele precise, para que ele não perca tempo num transporte inadequado. A gente precisa também garantir um transporte rápido e seguro, obviamente tudo sendo feito aí com os protocolos que a gente conhece, e o foco ele está na golden hour, na hora de ouro. A gente precisa sempre pensar que essa hora de ouro é o primordial, é o que separa o desfecho favorável do desfavorável. É o momento perfeito e ideal que a gente tem para atuar no atendimento desse paciente. E não é a hora que eu vou estar perdendo na rua. Essa hora de ouro é a hora que eu tenho para atender, para fazer o que eu preciso fazer, transportar e já estar com esse paciente dentro de um centro de tratamento definitivo. Com base em tudo isso, o que a gente consegue fazer? Reduzir os custos hospitalares. Quando eu forneço um atendimento pré-hospitalar de qualidade, eu consigo diminuir o tempo de internação, as complicações, os dias, né, que esse paciente passa, o número de intervenções necessárias. Então, tudo isso traz um retorno financeiro bacana, né, para os serviços de saúde, pensando em termos de otimização. E por que a gente fala sobre isso, né? O Dr. Tércio já falou sobre, numa das aulas dele, sobre o trauma, né, como doença. Então, a gente tem um panorama epidemiológico aí no Brasil de janeiro a setembro de 2024. A gente teve quase 92 mil mortes por causas externas. Desse total, em torno de quase 43 mil foram por acidentes, sendo quase metade disso acidentes de trânsito. E, obviamente, como a gente já está acostumado a ver no nosso dia a dia, né, a grande parte envolvendo motociclistas, seguido de motoristas e pedestres. Temos também dessas causas externas um número de 22 mil homicídios, sendo que 70% envolviam armas de fogo. Isso basicamente é o que a gente está acostumado a ver no pronto-socorro, né? Nesse período também a gente teve 228 mil internações por acidente de trânsito via SUS, sendo 78% envolvendo homens jovens na faixa etária de 20 a 39 anos. Daí a importância da gente investir em prevenção, justamente para a gente tentar reduzir ao máximo, né? Principalmente nessa faixa etária, estratégias, medidas de saúde de prevenção,
para que a gente consiga impactar de fato, né, nessa porcentagem, sabendo que a porcentagem de acidentes, de trânsito principalmente, ela tem crescido exponencialmente com o passar dos anos, né? E dessas internações, 60% também atribuímos aos motociclistas. Então a gente consegue ter um panorama de que realmente precisa ser feito um trabalho bem importante com motociclistas. A média é de que uma pessoa dê entrada no hospital a cada 2 minutos por um acidente de trânsito, sendo que a internação dela dura em média 6 dias. Isso, em termos de custo financeiro, é muito gasto para o hospital, né? É uma das doenças assim mais prevalentes se a gente for fazer uma análise geral das causas de internação. E quais que são os tipos de atendimento pré-hospitalar? E eu acho que isso daqui é super bacana e é fundamental, porque tem muita gente que não entende, principalmente quem não teve nenhum contato com o SAMU ou com qualquer outro tipo de pré-hospitalar, né? A gente tem uma divisão aí dos suportes que a gente consegue fornecer. Então, a gente tem o suporte básico de vida, tem o suporte intermediário de vida e o avançado. O suporte básico, ele é responsável por fazer atendimentos básicos, ele não realiza procedimentos invasivos, porque ele é composto, a equipe basicamente, por um condutor e um auxiliar ou técnico de enfermagem, isso aí depende aí do SAMU regional para a composição. O suporte, sendo que isso no SAMU, né? No bombeiro, a gente tem as unidades de resgate que são tripuladas por 3 bombeiros. No suporte intermediário, a gente já consegue que esses profissionais eles façam alguns procedimentos invasivos sob orientação da regulação médica, e ele é composto no SAMU pelo condutor, por um auxiliar ou técnico de enfermagem e um enfermeiro. Então, o Corém ele tem a normativa aí de algumas intervenções do tipo dispositivos supraglóticos, acesso periférico, que podem ser feitas aí com orientação por telemedicina. Já no grau, a composição desse suporte intermediário é feito por 2 enfermeiros e por um condutor que é um bombeiro militar. E o suporte avançado, né, ele é responsável aí pelos procedimentos invasivos, pelo atendimento mais, assim, de vítimas graves, e é composto pelo condutor, o enfermeiro e o médico. Então, no suporte avançado de vida, a gente vai ter um médico. Então, por isso que a gente tem que tomar sempre muito cuidado quando a gente vai fazer aquelas pré-avaliações de vítimas que a gente recebe, considerando que elas foram triadas de uma forma errada. Por quê? Eventualmente, sim, elas podem ter sido triadas para o nosso hospital de referência de uma forma errada. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que considerar qual é a gravidade da vítima e qual é o tipo de suporte que ela está sendo transportada. A gente não pode esperar que um suporte básico de vida faça grandes deslocamentos com paciente grave. Então, não tem como eu exigir que um paciente que precise de via aérea definitiva seja transportado para o hospital de referência, que está a 20 minutos do local da ocorrência, sendo que o nosso hospital está a 5 minutos. Obviamente que a ideia é não fazer mal para o paciente. Então, pensando nisso, é melhor que ele seja levado para o nosso hospital, que pode não ter um neurocirurgião para um TCE grave, mas que tem um médico capacitado por fazer, né, garantir uma via aérea pérvia, do que ele perder esse tempo todo de deslocamento para ir para um hospital com neurocirurgião. Então, acho que isso assim, é uma das coisas que a gente precisa interiorizar, sabe? De não fazer esse pré-julgamento do porquê que foi ou deixou de ir para aquele hospital. A gente sempre tem que analisar o contexto como um todo. E a gente fica muito enviesado quando a gente está na porta, naquela loucura, e recebendo SAMU, 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 de fazer esse pré-julgamento sem conhecer. Nós temos também as ambulâncias, as motolâncias, né? Que a população conhece como motolância, que no SAMU é chamado de URAM e no bombeiro é chamado de MOB. Então, qual que é a vantagem desses atendimentos, né? As motolâncias, geralmente, elas andam em duplas, né? São 2 motos, elas são cangadas. E aí, a gente tem a vantagem de ter o acesso rápido aos locais, considerando o trânsito de São Paulo, horário de pico, né? Locais distantes. A gente consegue encaminhá-los para um apoio inicial. Então, por exemplo, se eu tenho uma parada cardíaca numa região em que eu tenho uma motolância mais próxima e o suporte avançado está mais distante, eu mando a motolância que eu tenho disponível primeiro, já na frente, para ir fazendo
reanimação, enquanto o suporte avançado está em deslocamento para aquela ocorrência. Então, eu ganho tempo até que eu tenha um médico na cena. Qual que é a outra vantagem? Verificação de ocorrências. Então, a gente sabe que os serviços de urgência recebem muitos trotes. Então, ao invés de eu mandar uma ambulância minha para ir fazer esse atendimento, se está um pouco suspeito, se eu não tenho muita informação, eu posso mandar uma moto até lá, que se desloca muito mais rápido, com menos gasto, para poder verificar se é uma ocorrência real e eles passarem as informações para a central de regulação e aí eu conseguir retriar essa ocorrência para o que ela precisa. Geralmente são profissionais de enfermagem, né, no SAMU, que pilotam essas motos, ou os bombeiros militares que estão no corpo de bombeiros. E eu tenho uma outra vertente aí do transporte do pré-hospitalar móvel, que é o aeromédico, né? Então, eu posso ter transportes por aeronaves, né, por aviões, ou por helicópteros, que aí é o que a gente conhece mais pelo Águia, que é o serviço da Polícia Militar, que a gente consegue ter acesso aí pelo grau. Então, o que eu consigo? Eu tenho agilidade em grandes distâncias, né? E eu consigo acesso a locais remotos. A gente está aí com o caso recente da menina que caiu ali no vulcão. Então, assim, você vê que é um local que nem mesmo os helicópteros ali têm um bom acesso. Por quê? Esse é o viés do transporte aeromédico. Eu preciso ter locais de pouso adequado para essas aeronaves. Então, eu preciso sistematizar todo esse atendimento de uma maneira um pouco mais específica, porque eu tenho que pensar no local de pouso, como que eu vou deslocar essa equipe, se eu vou pousar próximo da cena, ou se for distante, se eu vou precisar de uma ambulância para deslocar essa equipe até o local da ocorrência, e depois, quando ele for para o hospital, se esse hospital tem L ponto, se eu vou pousar próximo de algum local do hospital e preciso levar com uma ambulância até o hospital. Então, tem toda essa dinâmica. Por isso que quando a gente tem um acionamento do Águia, você precisa fazer isso pelo menos nos primeiros minutos de ocorrência. É chegar, identificar que é um paciente grave, que precisa de um recurso que está distante, e fazer já o acionamento do Águia enquanto você está fazendo ali o primeiro atendimento. É composta por uma equipe especializada, né? Então a gente tem além aí da equipe médica de enfermagem, a gente tem os pilotos, né? Que são os responsáveis aí principalmente por essa logística toda que é bem complicada, mas é uma equipe diferenciada nesse sentido. E aí, como que acontece, né? Para vocês entenderem, muita gente não entende como que o paciente chega até o hospital. Mas a gente tem um fluxo de ocorrência em que a gente recebe a chamada do solicitante, né? Ele está no local, ou ele está próximo, ou alguém passou a informação. Então, ele liga 192 ou 193. Falando especificamente do protocolo aí do SAMU, né? Ele é atendido por uma TARM, né? Pelas atendentes, que elas não são da área da saúde, mas o SAMU ele tem um protocolo próprio, com perguntas padronizadas, como se fosse um fluxograma mesmo. Então, ele faz perguntas chaves para ir direcionando para um diagnóstico assim mais abrangente, para poder triar melhor esse paciente. Então, esse é um momento um pouco conflituoso durante as ligações, porque a gente entende que quando a pessoa liga para um serviço de urgência e emergência, ela quer agilidade. Só que eu costumo brincar que a gente não tem bola de cristal, né? Não tem como você adivinhar, né? Você não tá vendo de onde que eu tô falando? Eu já atendi algumas ligações assim. Não tô vendo de onde você tá falando, porque não aparece aqui o seu número com o seu endereço, né? A gente tem acesso ao número de telefone, mas a gente vai fazer, obviamente, perguntas básicas. Então, o seu nome, o nome da pessoa, idade, o endereço, né? O que está acontecendo? Você faz perguntas direcionadas, né? Se está respirando, se está consciente, e tudo de uma forma objetiva e o mais acessível possível, né? Que às vezes as pessoas não sabem o que é inconsciente, o que é parado. Fala, tá parado? Tá parado. Não tá se mexendo, né? Então você tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito assertivo nessas perguntas, justamente para você pegar ali o principal, e essa chamada ela é transferida para o médico regulador. Ou, em alguns casos, até o enfermeiro que está ali disponível, ele consegue dar uma ajudada nessa triada. E o médico regulador, ele vai fazer algumas outras perguntas, assim, um pouco mais precisas, justamente buscando identificar qual que é a real necessidade daquele paciente.
Tem paciente que não vai precisar de ambulância, tem paciente que pode ser removido por carro próprio, tem paciente que só precisa de orientação e tem paciente que vai precisar de uma ambulância. E aí eu preciso definir se ele precisa de uma ambulância com médico ou se uma ambulância de suporte básico resolve a situação. Resolvendo qualquer ambulância, essa ocorrência é encaminhada para o despacho, né, para os cabineiros, e eles que têm o contato via rádio direto com as ambulâncias que estão em circulação, né, com as bases fixas, justamente para poder disparar o acionamento de uma ambulância, um recurso móvel necessário para esse atendimento. Disparada a ambulância, ela chega até o local, faz o atendimento, vê qual que é a real necessidade desse paciente. O paciente pode ou não ser removido, isso depende aí da situação. Então, eventualmente, a gente faz alguns atendimentos que não precisam de remoção e a gente finaliza aí o atendimento pelo local mesmo. E quando eles precisam de remoção, a gente entra novamente em contato com a regulação médica, que é quem tem acesso, ou pelo menos deveria ter, né, se os nossos sistemas fossem integrados de uma maneira melhor, a como que está a situação de cada hospital e o que eu tenho de recurso em cada hospital. Então, por isso, aquelas questões das bandeirinhas do CROSS, de sinalizar que a gente está em superlotação, sinalizar quando a gente está com a tomografia quebrada ou quando o cirurgião está em campo. Por isso, a importância da gente sempre sinalizar isso. Porque, com base nessa informação, o médico regulador ele consegue direcionar esse paciente para um hospital ou para uma unidade de atendimento que tenha o recurso necessário para ele, sem que ele perca tempo nesse atendimento. E aí, esse paciente é transportado. No bombeiro funciona um pouquinho diferente. Aqui eu deixei até as duas centrais, né? De baixo, que é uma parte da central de regulação do SAMU, onde tem as cabines aqui e as pessoas vão falando aí nas ligações. E a de cima aqui é o Copom, né? O Centro de Operações da Polícia Militar, onde a gente tem integrado tanto o atendimento da Polícia Militar, quanto do Corpo de Bombeiros, quanto do GRAU. E aqui também a gente tem dois profissionais, né? Do SAMU. E no SAMU a gente também tem alguns profissionais do Corpo de Bombeiros, justamente tentando integrar essas ocorrências, ver ocorrências que caem para as duas instituições, para não disparar dois recursos para o mesmo local, né? É uma tentativa, uma busca de tentar realmente otimizar o serviço e a comunicação entre os serviços. E quais as instituições que a gente tem, né, de pré-hospitalar? Isso varia de local para local, mas aqui falando especificamente em São Paulo, a gente tem um grupo de resgate e atenção às urgências e emergências, que é o GRAU, que é vinculado à Secretaria do Estado de São Paulo. A gente tem um serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, que aí a gente tem regional, né, cada local tem o seu SAMU. Temos o resgate rodoviário, então aqui dois exemplos, né? A CCR e a SPMAR, que são as concessionárias que administram as rodovias e também são responsáveis por prestar os serviços de resgate ali no trecho, né? Que também tem uma subdivisão e um funcionamento um pouco diferente, mas que segue mais ou menos a mesma lógica. A gente tem as empresas particulares de remoção, que geralmente ou são vinculadas a convênios ou são vinculadas ao próprio hospital. E a gente tem também o transporte aeromédico, como eu já citei. E entrando especificamente nos desafios, quais os desafios que a gente encontra, né? A gente tem os desafios logísticos e operacionais. Então, quando a gente fala de pré-hospitalar, esqueçam todo e qualquer conforto que a gente tem ali cercado de paredes, com um teto em cima da nossa cabeça, com milhares de profissionais à nossa disposição, né? Assim, com profissionais, físio, enfermagem, psicólogo, assistente social, colegas médicos para você discutir, debater, alguém mais experiente, é totalmente fora da sua zona de conforto. Então, a gente tem que pensar sempre em como tentar fazer esse atendimento, essa medicina, só que num molde totalmente diferente do que a gente está acostumado dentro do hospital. A medicina é a mesma, só que a situação que a gente está exposta é completamente diferente. Então, uma das principais dificuldades que a gente tem, principalmente em relação à segurança de cena, né, e de acesso a essas vítimas. Então, trouxe aqui exemplos de dificuldade de acesso à vítima. Aqui foi um atendimento dentro de um parque, que tinha uma vítima inconsciente numa trilha. Primeira, super difícil de achar, porque o solicitante não consegue localizar, né? Um parque imenso, então você não consegue localizar o local exato, né? Dar uma coordenada precisa.
Tem todo o desnível do terreno, o tempo de você achar, entrar com um carro grande no local estreito. Essa segunda imagem aqui, a gente estava num atendimento de uma vítima soterrada numa obra. Então vocês veem assim que é um ambiente assim totalmente milhares de pessoas trabalhando no espaço pequenininho, que você quase não tem visibilidade direito, que você precisa ali se apertar para conseguir fornecer uma assistência. E esse outro aqui, que foi uma queda de altura, né? Que é uma obra, pela foto aqui de cima, não tem como você ter uma noção da altura que é, mas era muito alto. E a vítima, não sei se vocês veem aí minha setinha, ela estava aqui, por trás dessa escada, onde eu estou apontando. Então, assim, é difícil até de você chegar. Então, na maioria das vezes, principalmente trabalhando com o corpo de bombeiro, eles são mais tecnicamente habilitados, assim, anos-luz, eles têm o conhecimento, assim, sobre segurança de cena muito legal. Então, na maioria das vezes, a gente nem adentra em algumas cenas, a gente espera que eles tragam a vítima até nós para a gente conseguir fazer o atendimento. Obviamente que existe sempre a comunicação, se a vítima está estável, se está acordada, se está consciente, se aguenta esperar atendimento médico. Caso não aguente, aí eu entro em cena, aí eu tenho que realmente entrar lá, não tem como. Agora, não sendo essa a situação, uma vítima estável, a gente espera eles fazerem todos os protocolos de segurança deles, retirarem a vítima com calma e segurança, obviamente sempre pensando em ser o mais ágil possível, para que a gente possa fazer a nossa triagem de atendimento e ver qual é a real necessidade dessa vítima, de onde ela precisa ser transportada, ou se eu preciso fazer algo a mais por ela ali no local. A gente tem, obviamente, né, equipamentos, o hospital, a gente tem muito mais coisa, então no pré-hospitalar a gente tem um número reduzido de equipamentos para poder trabalhar, e a gente sempre tem que tomar cuidado com o tempo-resposta prolongado. Então, tudo que envolve o acesso até a vítima, achar a vítima, prestar, fazer a primeira avaliação, fazer algum procedimento que seja assim realmente necessário, deslocar essa vítima pelo trânsito de São Paulo, tudo isso a gente precisa tomar cuidado, é um desafio assim, muito grande que a gente sempre tem que estar em mente, porque é muito fácil você se desligar do tempo de atendimento e perder tempo para essa vítima ali na rua, sendo que ela já poderia estar sendo transportada ou até mesmo já recebendo tratamento definitivo dentro do hospital. Dos nossos desafios assistenciais, né? Eu trouxe muita coisa assim de acervo pessoal, só porque eu acho que vale a gente ilustrar muita coisa, porque a gente não consegue ter dimensão se a gente não olha. Então a gente precisa fazer uma avaliação rápida e correta. Eu preciso reduzir o máximo de erros que eu posso causar assim nessa minha avaliação. Você precisa ter uma avaliação muito objetiva, se é uma vítima, primeiro, é uma vítima grave ou não, o que, que eu preciso para essa vítima, e é estritamente essencial eu fazer alguma abordagem aqui na cena, ou eu posso transportar essa vítima, né? Fazer imobilização e controle de hemorragias e o manejo de via aérea em ambientes hostis. Eu costumo brincar, né, e para mim isso é uma verdade absoluta, que toda via aérea no pré-hospitalar é uma via aérea difícil, por todas as condições em que nós somos expostos. Então, nenhuma via aérea no pré-hospitalar é fácil. Assim, a gente está sempre se expondo a ambientes diferentes, nenhuma intubação vai ser igual a outra, nenhum atendimento é igual ao outro. Então, você precisa ter essa malemolência de saber como usar as suas técnicas e o seu conhecimento teórico aplicado lá, porque tem muita coisa que o livro não traz. É uma medicina de improviso e criatividade, basicamente. Então, aqui eu trouxe alguns atendimentos para ilustrar, né? A gente fazia aí uma avaliação rápida. Essa é uma vítima que estava preso aqui pela perna numa máquina, a perna esmagada. Então, aqui, primeiro, fiz a abordagem inicial, identifiquei se tinha algum sinal de choque, como é que estava a situação, enquanto os meninos já estavam trabalhando para retirá-lo da máquina. E aí, nesse momento, eu estava explicando que a gente faria uma sedação para poder tirá-lo, ele sentir o menos, né, de desconforto possível, e depois a gente prestar o atendimento integral aí quando ele já saísse dali. Então, a gente tem que sempre ter esse tato com a equipe de saber qual que é o momento certo em que eu entro e qual que é o momento que eu espero, né, para eles poderem fazer ali o trabalho deles. Eles precisam tirá-lo mais rápido, mas eu também preciso saber se esse paciente precisa de alguma assistência naquele momento, naquele exato momento, do jeito que ele está. Então, essa vítima foi retirada, depois a gente
Assim que eu cheguei, eu já acionei o Águia pela distância que nós estávamos de um hospital de referência, e aqui a gente já estava fazendo um atendimento, né, integrado com a Águia, entubando para poder fazer o transporte adequado dessa vítima. Aqui também, uma vítima com uma queda de 10 metros, envolvendo SAMU, bombeiro, grau. É, assim, entubar nessas circunstâncias não é fácil, nunca é fácil. Então, a gente precisa sempre garantir o máximo de segurança possível, manter o paciente monitorizado, dividir, estabelecer bem a função de cada um ali na equipe. O pré-hospitalar, a gente trabalha com uma equipe muito reduzida, aqui era uma equipe grande, mas na maioria das vezes é uma equipe reduzida. Então, na maioria dos casos, por exemplo, de parada cardíaca, em que a gente é uma equipe só, eu que tenho que me apresentar os meus materiais, preparar tudo, entubar, fixar, auscultar. Então, eu que tenho que fazer sozinha. Então, a gente precisa também se organizar tecnicamente, estruturalmente, para poder fazer esse atendimento da maneira mais otimizada, porque eu sou uma só, eu não tenho uma pessoa para me passar o tubo, para me passar o laringo, para ventilar. Eu faço tudo sozinha. Então, precisa também nesse sentido. E aqui foi uma foto aí cedida pelo Eduardo Quinha também, colega de grau, para vocês verem. E aí eles avaliaram o tempo para descer a vítima e o tempo que ele ficaria sem assistência médica, considerando que ele estava em uma parada cardiorrespiratória. Então, identificado que era um local seguro para a equipe fazer o atendimento, né, que estruturalmente suportaria a equipe, ele teve, né, tomou a conduta brilhante aí de optar por entubar e fazer assistência na laje mesmo. Então, ele entubou esse paciente aqui sentadinho no muro, então, assim, na condição mais extrema possível. E é assim que a gente faz, é assim que a gente busca sempre o melhor para a vítima, ainda que não seja o melhor, né, para nós, assim, de conforto, de comodidade, a gente sempre tenta se adequar à situação da vítima. Nós temos desafios humanos e emocionais, então, maus profissionais a gente tem em todas as profissões, e eventualmente a gente se depara com equipes mal treinadas, com pessoas de difícil relacionamento interpessoal, que têm um pouco de dificuldade de trabalhar em equipe, então a gente precisa saber contornar tudo isso, saber como estimular a nossa equipe. Eu acho que no pré-hospitalar a gente sempre se incentiva a fazer aquele feedback pós-atendimento, que eu acho que isso é essencial, né, em todas as situações aí da medicina, principalmente quando a gente trata de uma vida. Então, de falar abertamente, sem que isso machuque ego ou que seja uma disputa de quem é certo e quem é errado. Realmente buscando evoluir como profissional, evoluir como equipe e oferecer a melhor assistência para o nosso paciente. Temos as condições individuais de cada um, trabalhando sobre estresse, sobre exaustão. A gente tem condições climáticas diversas, então a gente está atendendo embaixo do sol, né, de 40 graus, com asfalto queimando, você suando naquele macacão pesado, com aquela bota pesada. A gente atende embaixo de chuva, com frio, com calor, com vento, com tudo. Então, isso por si só já descompensa um pouco, né, o nosso emocional, a equipe como um todo. Às vezes a gente entra em locais assim, que não cabem nem duas pessoas juntas, mas você tem que fazer o atendimento daquela pessoa. Já tive que estender lona, assim, a manta aluminizada em cima de pó de condição climática. E temos também a pressão externa, que é um surto, um grande surto, então as pessoas encontram na tragédia uma forma aí de poder expor, né? Eu sou muito chata nesse sentido, eu já arrumei encrenca, assim, de ver pessoas filmando. Pô, se fosse seu familiar, você ia estar filmando, né? Vamos preservar a situação aqui do doente. E sempre alguém tá ali no intuito de mostrar que você tá fazendo errado. Sempre vai ter alguém para te criticar, sempre vai ter alguém julgando que demorou demais, que isso, que aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado em lidar com todas essas circunstâncias ao mesmo tempo e não esquecer do nosso principal objetivo, que é o nosso paciente.
A parte de comunicação e integração, então a gente tem muitas falhas aí com a central de regulação e com as instituições de destino, então a gente precisa tentar minimizar ao máximo essas falhas de comunicação, tanto da passagem de caso para a central, quanto do direcionamento da regulação médica para um hospital que possa fornecer, né, o tratamento adequado. A gente tem muita dificuldade de relacionamento com as equipes dos hospitais, e isso eu quero assim chamar um alerta muito grande. É, uma coisa que eu sentia muito, né, principalmente no SAMU, é que a gente é visto às vezes como inimigo, né? Parece que a gente passa ali na porta do paciente, ô, seu José, vamos no hospital hoje, andar de ambulância? E na verdade não é isso. Se o hospital está sobrecarregado, o SAMU, o bombeiro, o grau também está sobrecarregado, está todo mundo trabalhando assim, em regime de exaustão, de superlotação. E a gente não pode deixar que isso se torne um conflito. A gente tem que sempre lembrar que nós somos um time que trabalha em prol do paciente. Então, não é um local para questionamento do porquê trouxe e a porta está fechada, do porquê veio para cá, sendo que não tem pediatra. Então, assim, a gente tem que sempre tentar entender o que está acontecendo e entender o que a gente pode fazer de melhor para o paciente. Obviamente que às vezes, né, a questão emocional, o estresse, a gente acaba se passando um pouco, mas eu acho que é um momento importantíssimo que a gente tem para coletar informações. Esse contato com a equipe do pré-hospitalar, ele assim, é de suma importância, porque são eles que estão dentro da realidade do que aconteceu antes de chegar no hospital. Né? No pré-hospitalar, a gente entra dentro da realidade do paciente. Então, a gente consegue informações que quem está dentro do hospital não vai conseguir. Então, é um momento assim de troca de informações importantíssimo, que muita coisa pode se perder, muita coisa pode, sabe, ter um desfecho desfavorável, porque a gente não teve o mínimo de comunicação em prol do paciente. Temos também uso inadequado do serviço, que isso a gente não precisa nem falar, que realmente acontece muito trote, realmente acontece muito uso inadequado, né? Não é à toa que muitas pessoas falam sobre o SAMUber, né? Que a população ela tem o mau condicionamento de achar que porque o paciente vai com o SAMU, ele vai ter o atendimento mais rápido. Ou pior, de achar que o SAMU tem um jeitinho diferente para transportar, né? Porque vocês têm mais jeito para manipular, ele que é acamado. Às vezes acontecem deles chamarem o SAMU para ajudar a botar o paciente dentro do carro próprio. Então, assim, são coisas que vão se perdendo. E aí, qual que é o prejuízo disso? O prejuízo disso é que quando a gente vê essas matérias que ganham proporções por pacientes que morreram esperando horas e horas de atendimento do SAMU, a população não consegue identificar que ela mesma é a culpada da demora do SAMU, né? Que pessoas que realmente precisam morrem porque outras pessoas estão fazendo mau uso do serviço que deveria ser de urgência e emergência. E na maioria das vezes não é. Então, acho que isso é um ponto assim crucial acho que um dos maiores desafios, né, do mau uso mesmo, por se tratar de algo que não é pago assim no sentido de particular, então não ter essa devida importância e respeito, né, essa valorização desse serviço. E também a gente tem aí a quebra na comunicação quando a gente tem informações não padronizadas. Então, no rádio, a gente costuma se comunicar com a língua do que, para poder objetivar mais, fazer mensagens mais rápidas, não dar margem para confundir sons de palavras, enfim, né? A gente pede muito para soletrar. E eu acho que nessa parte de informação padronizada, a gente tem que muito reforçar muito o MIST, que é o mnemônico que a gente usa para passagem de caso. Então, você falar sobre o mecanismo de trauma, as injúrias, sinais e sintomas e o tratamento que foi instituído por essa equipe. Então, assim, com 4 palavrinhas, né, com 4 itens, você já resumiu basicamente tudo que você encontrou desse paciente de uma maneira objetiva, que a equipe que está recebendo ele no intra-hospitalar consegue fornecer o atendimento necessário ali na hora e caso precise, depois, com mais calma, você passa mais detalhes, né, do que aconteceu. Então, eu sempre tento estimular, quando a gente recebe a equipe do pré, aí falando
qual que foi o mecanismo? Mas o que está se queixando? Quais são as lesões, sinais, sintomas? O que está se queixando? O que você fez de tratamento? Medicou, fez soro, deu oxigênio? O que foi instituído? Então, acho que essa é uma maneira bacana que evita erros, ganha tempo e enfoca muito mais no paciente do que qualquer outra coisa, que não é o momento da fofoca, não é o momento de ficar dando detalhes que o carro estava assim, que estava assado, enfim. É o momento de você ser rápido, objetivo e assertivo. Então, acho que isso faz total diferença na recepção do paciente. Os aspectos legais e éticos, né? Então, a gente faz muito atendimento em áreas inseguras. Então, aqui eu tenho uma cena para vocês que, quando a gente olha, eu estou aqui entubando um paciente, foi um trauma grave, um atropelamento. Quando a gente olha, parece muito que, tá tudo bem, tá tranquilo, né? Não tem movimento. E aí você amplia essa cena, né? Você tira um pouco o foco. A gente estava fazendo atendimento exatamente aqui, ó, do lado dessa maca, numa via, né, interditada, 8 horas da manhã, sendo transmitida ao vivo pela Record. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Eu preciso tomar decisões muitas vezes com pacientes que eu não tenho identificação, que eu não tenho histórico prévio, que eu não sei se tem algo ou não, quem que ele é, de onde ele é, né? Enfim, se tem alguma doença que interfira no que eu posso fazer. Eu tenho situações de óbito que acontecem ali no local, então eu preciso saber se foi um óbito violento, se foi uma causa natural, se eu preciso preservar a cena para depois chegar a perícia, se eu preciso acionar a polícia para poder fazer preservação. Eu preciso identificar uma série de coisas que tudo isso interfere legalmente, sem contar também na proteção do sigilo médico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o compartilhamento de informações, com quem está ouvindo, com quem está filmando, se isso vai ser exposto em algum lugar, e sem contar, assim, com a preservação do próprio paciente, né? Eu tentei ao máximo aqui tapar todo mundo para ninguém ser exposto, e inclusive o paciente, para que realmente a gente não exponha desnecessariamente, não tem sentido. Eu sempre me coloco no lugar se fosse um familiar meu. É um momento de tanta fragilidade que a gente quer preservar ao máximo. Então, a gente olha o que tem que olhar, já cobre, depois se tem alguma dúvida, olha de novo. A gente tem que sempre tentar ao máximo preservar esse paciente para que ele não seja exposto de maneira desnecessária e que nem tenha, né, seu sigilo, né, seus dados aí confidenciais vazados. De estratégias de superação para todos esses desafios, né? Então, a gente tem as nossas capacitações e simulações. Então, temos aí duas vertentes muito grandes, que são o PH-TLS e o ATLS, que são grandes treinamentos. O PH muito mais focado nessa questão do atendimento pré-hospitalar em si, e o AT mais para o intra-hospitalar. Lembrando que são sempre protocolos, são o norte, mas eles não devem engessar o nosso atendimento. Eu tenho que fazer sempre, buscar a integração, né, entre os serviços e usar sempre a tecnologia ao nosso favor, né, de uma forma a beneficiar principalmente o doente. O máximo que a gente conseguir investir nisso é tempo que a gente ganha, otimização de atendimento, de tudo. Então, o que a gente puder fazer por isso vai beneficiar o nosso paciente. Algo que eu acho extremamente importante que a gente não tem nos serviços e que eu achei muito bacana ter no Grau, né? Foi o primeiro serviço que eu tive contato, que é assistência psicológica aos profissionais de saúde. Então a gente tem uma psicóloga que fica disponível aí para as equipes, principalmente quando a gente tem essas ocorrências, né, de vulto, de chamativas que podem causar. A gente tem muitas ocorrências de suicida, né, em que você precisa fazer a abordagem a esse tipo de paciente, que às vezes pode interferir, né? A gente sabe que os profissionais de saúde cada vez mais estão expostos aí a ter burnout, por trabalhar em estresse, sob pressão, por uma série de motivos, e quando a gente está no pré-hospitalar, isso é muito mais imprevisível e amplificado. Então, acho isso super bacana. Ela está disponível para você agendar e conversar sobre o que você precisa ali relacionado a algum atendimento. Eles fazem uma entrevista prévia para saber se você precisa de algum suporte, né? Ela faz uma abordagem prévia de um questionário. E acho que, assim, se isso a gente tivesse disponível na maioria, né, dos serviços, principalmente dessa parte assistencial de saúde, talvez a gente não tivesse um índice tão grande, né, de suicídios entre os profissionais, de depressão, de ansiedade.
enfim, acho que seria o melhor dos mundos, né? E também a gente precisa sempre lembrar que o investimento em ações de conscientização ele é super válido, porque até agora eu falei para vocês dos desafios do atendimento do pré-hospitalar, mas esses desafios só existem porque existem a ocorrência. Para não existir ocorrência, a gente tem que trabalhar com a prevenção. Então, acho que isso é um fator fundamental. E aí trago para vocês um dos treinamentos que a gente tem, né, dentro do Grau, que é uma instituição diferenciada em que eles prezam muito pelo atendimento, principalmente por esse trabalho íntimo com o corpo de bombeiros, né? Então a gente pode ser exposto aí a qualquer tipo de local e atendimento. Aqui é um dos treinamentos que a gente faz, né? Foram 2 dias bem intensos de treinamentos antes de assumir o serviço. A gente desce com o paciente, que no caso é um de nós, numa mata, com todos os protocolos de segurança, anda com ele, passa nesse pântano, né, que é um lago, e aí depois sobe com o paciente por essa mata na maca cesto, justamente simulando, né, um resgate em floresta, para que a gente tenha o mínimo de noção possível de como se comportar, de como agir numa situação dessa. Aqui, resgate em altura, que pode acontecer, então a gente faz um rapel, aqui, se não me engano, é um prédio de 25 metros, não sei. É bem alto, então é uma grande superação, a gente acaba superando bastante medo. Aqui é um treinamento de resgate veicular, foi um print que eu tirei de um vídeo, então não dá para ver, um carro que está capotado, então a gente consegue. Era uma vítima que estava aqui deitada em decúbito ventral. A gente precisava, em equipe, traçar uma estratégia de como pranchá-lo e de como retirá-lo do carro de uma maneira segura, com todos, né? Preservação de mobilização, pensando em todas as questões aí dos protocolos em si. Um treinamento aqui de aquático, né? De resgate, caso precisa fazer. A gente fez isso daqui no quartel, isso daqui não foi nem da admissão, isso daqui foi num dos meus plantões, porque os bombeiros, eles têm a gente fica sediado nas bases, então eles têm horários específicos de treinamento, treinam nós todos os dias, eles têm atividade física, tem esses treinamentos que eles fazem específicos de situação de resgate, com ambiente confinado, veículo virado, então eles sempre vão colocando situações para se preparar para o que pode acontecer, e eu acho que isso é essencial, porque diferente do intra-hospitalar, o pré-hospitalar, ele te exige aptidão física, então acho que isso é fundamental, a gente ter essa ideia, e como médicos a gente acaba se negligenciando muito nesse quesito de saúde, nesse quesito de exercício físico, então a gente precisa sempre se manter no pré aí o mais condicionado possível para poder aguentar o tranco, porque não acho que sempre o paciente vai vir até você. A gente tem que ir, na maioria das vezes, até o paciente. E aí ninguém nos prepara para isso aqui, né? A gente faz o AT, faz o PH, estuda, lê, mas ninguém prepara a gente para uma cena como essa. Isso daqui, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo plantão, foi uma cena já depois do atendimento, que foi um acidente de carro. Isso aqui, por incrível que pareça, é um carro só que está destruído, em que a minha unidade de esporte avançado foi acionada. Quando eu cheguei, já tinha uma vítima em óbito, que está até aqui preservada, né? Como precisava da perícia, eles fica no local. E quando eu cheguei, tinha essa vítima fatal, e depois já me avisaram que tinha outras 2 vítimas que tinham acabado de ser retiradas em parada, e uma outra que era a única consciente, que aparentemente era só uma queixa no braço. Então, é muito difícil. Acho que esse daqui foi o primeiro múltiplas vítimas grave assim, que eu tive, e que ninguém te prepara para isso. Você sempre estuda, você sempre tenta se atualizar e tenta entender como funciona, você conhece o protocolo, você sabe o que fazer, mas na hora do vamos ver é totalmente diferente. Aí você tem que pensar 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu estava tocando a minha parada como enfermeira, ajudando o enfermeiro com o bombeiro a tocar outra parada. E aí, quando chegava as unidades de resgate para poder, eu tinha que decidir quem ia ser transportado primeiro. E acho que o que eu tirei aqui de ensinamento é que a gente nunca está preparado para tudo. A gente sempre tem que estar em constante evolução. E essa foi um dos atendimentos assim em que eu mais me questionei tudo que eu podia ter feito de melhor. Porque a gente começa a se perguntar, será que eu
entreguei tudo que eu podia? Será que eu tomei a decisão certa? Você começa no serás, né? No se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. Então, eu conversei muito com a minha equipe depois desse atendimento. Quis ouvir, assim, críticas, ó, pode falar, você acha que eu fiz alguma coisa de errado? O que eu podia ter feito diferente? Eu não sei. Porque a gente, quando sai da nossa zona de conforto, a gente se expõe, né? E a grande sacada é você saber transformar isso num processo de evolução. Então, conversei com colegas muito mais, assim, que estão há muito mais tempo, né, mais experientes, com aquela situação. E aí a gente só fala de gente, de vítima, e a real é que o pré-hospitalar você está exposto a tudo, né? E aí é quando a gente descobre que toda e qualquer vida importa, que você precisa aprender de tudo um pouco. Então, aqui é um gatinho que a gente tinha tirado de um incêndio sem vítimas, que na verdade só os dois gatinhos ficaram expostos, uma corujinha que tinha sido resgatada e levada até o quartel. Então, a gente vira médico, veterinário, psicólogo, se apoia, e assim vai crescendo junto. E o que, que eu tiro de conclusão aqui para vocês, e que eu acho que é o primordial, né? Que mesmo diante de tantos desafios, né, em todos os âmbitos que possam envolver o atendimento pré-hospitalar, ele ainda continua sendo o elo vital do atendimento do doente traumatizado, que necessita tanto de uma atuação integrada quanto assertiva. Sendo assim, ele é capaz de modificar significativamente a sobrevida e o desfecho desses pacientes. E aí vocês vão me falar assim, nossa, mas é tanto desafio, é tanto desconforto, e por que se expor a tudo isso? Por situações como essa. Porque a gente tem a oportunidade de trazer vidas ao mundo, né? De ser a primeira mão a segurar aquela vidinha, que isso daqui foi o meu primeiro plantão no grau. A gente tem a oportunidade de estar no local certo, na hora certa, que esse paciente estava passando na frente da farmácia onde ele estava sofrendo uma parada cardíaca e a gente conseguiu fazer assistência na hora imediata, 2 ciclos ele já voltou, entubei, fiz tudo que tinha para fazer, transportamos para o hospital de referência. Ele chegou no hospital querendo já arrancar o tubo, acordado, consciente, entendendo tudo. As pessoas até desacreditavam que ele tinha sofrido uma parada cardíaca e sofreu com 2 sítmios chocáveis. E aí, depois de uma semana, eu fui atrás no hospital para poder, né? Fui levar um outro paciente, fui descobrir o que tinha acontecido com ele. Ele estava ali aguardando o CAT, né? E quando a gente não puder fazer nada disso, às vezes a gente é só o colo que conforta, né? Esse bebezinho que foi num incêndio sem vítimas, que era gêmeos, enquanto o outro mamava, eu estava segurando ele aí, confortando para ele ficar tranquilo enquanto tudo se resolvia na outra situação. Quero agradecer, doutor Terce, por essa oportunidade de poder expressar para vocês. Eu espero, se eu não despertei o sentimento de amor pelo pré-hospitalar, eu espero que, no mínimo, eu tenha despertado o sentimento de respeito. O respeito imenso que todos esses profissionais que atuam nessa linha merecem e que muitas vezes não são valorizados e muitas vezes são quem mais faz a diferença entre viver ou morrer. O primeiro atendimento, a mão que faz o primeiro curativo. Na maioria das vezes, quem determina como vai ser o desfecho de todo a vida do paciente ou de todas as próximas horas ou não. Então, acho que isso é o primordial, que a gente possa trazer isso para a nossa realidade. Espero que vocês possam ter entendido um pouco de como funciona e talvez aí suprir algumas angústias que a gente tem no dia a dia, principalmente com essa superlotação que a gente tem tido nos prontos-socorros. E como mensagem final, aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Isso vale para tudo, para todas as pessoas que a gente conhece, amigos, familiares, colegas de trabalho, profissionais. E para quem não sabe, Jade teve a oportunidade de fazer um plantão comigo, como optativo dela, e eu fui preceptora no SAMU da Dona Lisley aqui também, que a gente não teve a oportunidade de trabalhar juntas, né? Porque era dividido os plantões, mas que também foi minha aluna, tá? Obrigada, viu, gente? Dúvidas, perguntas, quiserem falar algo?
Muito, muito legal, Bruna. Acho que está compartilhando ainda a tela. Você consegue Espera só um descompartilhar tudo? pouquinho. Opa, Isso, ótimo. acho que parou agora. Olha, eu já vi aulas de pré-hospitalar, mas uma aula tão didática e tão linda como a sua, eu nunca vi. Parabéns, viu? Eu Obrigada. vi vários trechos de aulas falando de ação, mas o que você colocou hoje foi toda uma estrutura de pré-hospitalar, desde como começa e como que é dividido o serviço, como que você chega no pré-hospitalar, como que é a emoção de estar no pré-hospitalar. Você conseguiu traduzir isso de uma maneira incrível, viu? Parabéns, muito, muito legal mesmo. Que bom, Perguntas, obrigada. meninas? Ah, doutor E Kim foi também aqui, muito incrível. legal ter o Kim aqui também, participando, que também é pré-hospitalar, né? Além de cirurgião raiz, Ah, King, olha lá o King, tá né? lá. Boa. Perguntas? Oi, tô aqui, viu? Legal, Tudo muito bem, bom, King? muito bom. Usei sua fotinha de intubação difícil, maravilhosa, para poder ilustrar aí o que a gente sofre, mas o que a gente ama também desse serviço, né? Tá sem som, Kim. Tá sem áudio. Me ouviram agora? Sim, sim. Sim. Parabéns pela aula, foi uma aula bem informativa, uma aula bem conceitual, uma aula que explica bem para quem não vive essa realidade, por não teve experiência, e foi bem legal e foi uma aula que deixou o pessoal, acho que eu mesmo assisti a aula toda aqui, né? Dei uma folga no plantão, assisti a aula toda, então meus parabéns pela aula, viu? Eu sei que se eu tiver que Obrigada. dar uma aula dessa, eu chamo você para dar para mim. Eu acho que o intuito maior é mostrar um pouco do, assim, além do amor, né? O pré-hospitalar, ele reúne tudo. Oftalmo, cirurgião, clínico, cirurgião plástico, você encontra de tudo. E eu brinco muito de que é o nosso hobby, né? Não é o nosso trabalho, é o nosso hobby, é onde a gente busca adrenalina para aguentar o restante da semana, o restante da bronca que vem, né? Porque realmente é diferente e você não saber o que você vai encontrar, acho que é o que faz a cereja do bolo, o que faz mais divertido nesse sentido, né? De emoção. E saber que tudo isso causa um bem tão grande para o paciente quando é bem feito, acho que é bem melhor, é bem mais gratificante saber que a gente está envolvido nisso e que isso faz uma diferença deste tamanho. E que, na verdade, tem pouco investimento, é mal valorizado, infelizmente, né? Mas espero que um dia esse cenário mude. Bom. Perguntas? Deixa eu fazer uma Só pergunta, Bruna. elogiar e Fazer. agradecer imensamente, né? Maravilhoso. Bruna, eu sou sua fã, né? Todo mundo sabe, né? Não, eu não Obrigada. escondo. Mas desde da experiência que a gente teve lá, foram 24 horas que eu fiquei com a Bruna no SAMU, e assim, naquele momento, eu já queria fazer cirurgia, né? E daí, quando eu vi uma cirurgiã atuando daquele jeito no SAMU, do jeito que ela lidou com as pessoas que a gente atendeu e tudo mais, o empenho dela, até literalmente a empolgação, né? A gritaria no rádio e tal, para conseguir fazer as coisas acontecerem. De um paciente que está muito distante, fazer chegar no HC, conseguir fazer um percurso que era para fazer em 40 minutos em 15, que eu achei que eu fosse morrer naquele dia. Assim, é muito bacana quando você vê uma pessoa que de fato se dedica para aquilo com todo o empenho, assim mesmo, de alma. E acho que você conseguiu transparecer muito isso nessa aula. Você estava comentando hoje à tarde, né? Que você estava ansiosa, estava feliz para dar essa aula e tal. E você conseguiu transparecer tudo. Tudo que a gente precisava mesmo. Foi de muita valia. Obrigado mesmo. Bom, Não tenho dúvidas, tenho só agradecer mesmo. que bom. Legal. Bruna, deixa eu fazer uma pergunta. O que que você vê de mais diferente, além do acesso no local, que o bombeiro obviamente tem mais facilidade, entre o grau e SAMU? Quando você trabalhou em um e outro, o que que você Ai, conseguiria colocar? Porque quando eu chamo para uma aula, ou eu chamo alguém do grau ou alguém do SAMU. Você trabalhou nos dois, então conta pra gente. King também trabalha Também? nos dois, Então acho que ele pronto. também. Ele vai poder. A gente acho que talvez a gente seja um pouco tendencioso e puxe a sardinha para um dos lados.
Mas o que eu percebo assim de divisão, principalmente, é que hoje em dia as ocorrências de trauma, de fato, as ocorrências mais graves estão mais a cargo do grau. Então, eu não sei se por entrar pelo bombeiro primeiro, eu não sei te explicar o que determina isso. Mas eu já vejo que o SAMU ele tem muito mais atendimento clínico do que de trauma de fato, Hum. principalmente para o suporte avançado, porque hoje, em grande parte, o SAMU faz muito atendimento de parada clínica, né, por motivos clínicos. Então, a sensação que eu tive, né, fiquei 4 anos no SAMU e 1 ano do grau, parece que 1 ano do grau foi assim, nossa, 10 anos de vida de trauma mesmo, porque a gente é exposto a situações muito mais graves, muito mais complexas, que realmente precisa dessa parte técnica do corpo de bombeiro mesmo, né? Precisa de uma articulação bem mais estruturada do que no SAMU de fato. Não sei se o King até consegue complementar com algo que ele veja diferente, mas basicamente o que eu vejo é isso. E assim, acho que como uma opinião pessoal, eu vejo que hoje o grau ele é um pouco mais respeitado dentro dos hospitais. Legal. Se quiser falar, King, fica à vontade também. É, eu também acabo entendendo um pouquinho a sardinha um pouco mais pro grau por ela pela vivência, né? Como ela, a Bruna falou. Então, assim, são ocorrências que, tipo, sem brincadeira, às vezes você sai se achando um herói, né? Então, é aquele momento de você definir se o cara vai viver ou vai morrer na rua, tá? Então, você vivencia isso muito mais no grau relacionado a trauma. Nós somos cirurgiões, então nós queremos trauma, né? Nós não queremos reverter uma FA, nós não queremos reverter um edema agudo no pulmão, entendeu? Então a gente quer drenar um tórax, quer fazer uma crico, né? Entubar um cara dentro de uma cabine do caminhão. Então o nosso sangue é diferente dos clínicos, né? Então Talvez a a gente... gente seja um pouco mais enviesado por causa disso. Acho que Exatamente. precisaria perguntar isso para um clínico que trabalhou Entendi. nos dois, para ver se é um viés Mas da an especialidade. anteriormente, o grau tinha uma diferença técnica, né? Pela seleção. Então, para você entrar no grau, você tinha que ser emergencista, intensivista, cirurgião ou neurocirurgião. Ortopedista, clínico, cardio, endoscopista, não tinha vez no grau, né? Enquanto inicialmente, antigamente no SAMU, um recém-formado podia entrar, né? Hoje em dia, um recém-formado não entra mais no SAMU, mas antigamente podia entrar. Então, dava uma diferença técnica de profissionais, né? Pela experiência e capacitação. Então, existia essa diferença gritante antigamente. Hoje em dia, essa diferença já é bem reduzida, então é quase insignificante. Essa é a minha vivência, a minha experiência. Acho que os treinamentos também, né? A gente tem uma educação continuada no grau um pouco mais presente, no sentido de treinamento, no sentido da equipe estar sempre se cobrando mais, né? Assim, ó, eu acho que eu nunca, a Jade viveu a emoção de um plantão no SAMU, mas eu acho que ela surtaria num plantão do grau, porque assim, é uma grande loucura, é uma vibração, a galera vai assim com um sorriso de orelha a orelha, e você vê que são pessoas que estão entregues e é uma grande família e tá todo mundo ali por você e pro paciente e por você. Então, o que você precisar, eles vão fazer, eles vão te ajudar, vão fazer o que você precisa, vão ver o que é melhor, vão te colocar dentro de onde precisar, eles vão dar um jeito, entendeu? Então, acho que tem um pouco de diferença técnica, principalmente nessa parte também de educação continuada. Eu, na época que saí do SAMU, eles estavam voltando um pouco com essa questão da educação continuada, então, oferecendo os cursos e tal. Então, acho que estava melhorando um pouquinho mais nesse sentido. Mas acho que a principal diferença em relação ao atendimento é essa: o grau ainda faz mais atendimento de trauma do que o SAMU propriamente dito. Legal, muito, muito bom. Perguntas mais? Pergunta não tenho, mas o SAMU foi um dos estágios mais legais que eu tive na faculdade. E vendo a doutora Bruna falar aí sobre, eu fui lembrando de muita coisa que eu acabei vivenciando junto com as equipes. A parte de servir de Uber aconteceu comigo. A parte de encontrar uma parada no meio da rua aconteceu comigo. A parte de, infelizmente, encontrar paciente em óbito dentro de casa também aconteceu.
Então, são dias muito dinâmicos, muito diferentes, a gente não sabe o que vai encontrar. Tenho muito respeito por vocês que trabalham com isso. Não sei se eu, Lisley, serviria para lidar com tantas coisas diferentes, mas quando eu passei pelo SAMU, a minha admiração por todos vocês foi imensa. Vocês se expõem realmente a situações muito variadas e às vezes correm até risco, porque por mais que avalie a segurança, avaliar a segurança do local seja uma das primeiras coisas, muitas vezes as pessoas não avaliam porque querem ajudar o paciente. Então, às vezes os profissionais até se colocam em risco pela vida do próximo. Isso é muito incrível, é muito legal quando a gente reverte uma parada. Eu tive essa experiência também com a equipe. Então, realmente um serviço que faz a diferença, que é pouco valorizado, pouco reconhecido, é visto de forma ruim muitas vezes, justamente por essa demora e tudo mais, é usado de forma errada, mas que ainda assim faz uma diferença gritante para a sociedade. Muito, muito obrigada pela aula. Obrigada. Perguntas, comentários mais? Ok, então, né? Acho que podemos encerrar. Olha, foi incrível, Bruna. Parabéns. Sua dedicação para preparo da aula foi muito nítido quando você se deixou ela estruturada. E é um exemplo de como nós temos diamantes em Sapopemba, né? Então é isso. Obrigada. Muito legal. Essa aula está gravada, vai estar disponível depois para quem quiser utilizar. E guarde ela com carinho, viu, Bruna? Porque eu vou chamar você algumas outras vezes para espalhar essa mensagem. Sua mensagem é muito bonita e precisa ser espalhada. Tá? Que Parabéns. bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Boa noite e até a próxima semana. Boa noite. Tchau, tchau. Noite, obrigada, Doc. Tchau, Doc, obrigada pela aula. Obrigada. Mi. Obrigada todos os dias. Obrigada, eu não queria falar antes. Obrigada por o que você faz por todos nós. Obrigada por sempre fazer o que faz fora do hospital, dentro do hospital. Obrigada por pegar da nossa mão e falar: vamos ver o paciente, vamos resolver o caso, e você caneta tal, tal, tal. Você fez no dia seguinte, você vem e fala: você viu o paciente? Vamos junto. E aí, É certo. essa parte humanitária que você fala fora do hospital, no SAMU, que eu não tive o prazer de fazer com você, infelizmente, eu sei, eu tenho toda a certeza que você faz dentro do hospital. Sei que muitos pacientes foram seus filhos e agradeço muito. Tá? Obrigada. Boa Obrigada, noite. meu. Eu vou chorar, ó. A gente acabou. Não, Olha só. não. Isso aí. Obrigada, obrigada. Boa noite, Aí, Doc. muito legal. Você não teve a oportunidade, mas vai ter um dia, se Deus quiser. Ah, com Todos certeza. teremos de novo. Aí. Top. Tá bom? Boa noite, Doc. Muito Beijo. Legal. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau.